O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor e coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas desde março. Talvez reabram em breve, não sabemos ainda. Mas quando reabrirem, os desafios continuam para todos nós. Bem, o tema da nossa conversa de hoje é a pandemia e a educação especial. Dessa vez nós falaremos sobre o parecer número 11. Já gravamos um diálogo no qual comentamos o parecer número 5. O parecer número 11 é bastante polêmico e para conversar conosco sobre isso, nós chamamos a Daniela Corte Real, que é doutora em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Daniela, vamos começar esse debate? Olá, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Vamos, mas quem sabe antes a gente fala um pouquinho sobre quem nós somos, na perspectiva de trabalhar com acessibilidade para as pessoas com deficiência visual que estão nos acompanhando. Então, eu sou morena, estou sentada em frente ao meu computador, meu cabelo é preto, um pouquinho mais comprido do que a altura dos ombros, eu uso óculos, meus olhos são castanho escuros também, a minha pele é branca e eu estou usando uma blusa azul com uma manta de pescoço colorida. Como é que você é, Cláudia? Bem, então, a minha pele é branca, eu tenho cabelo comprido, meio aloirado, um pouco além dos ombros também, né? Estou usando uma blusa preta e cinza, de gola um pouco alta, porque é inverno, e atrás de mim eu tenho livros, armários, canetas e lápis. É sempre interessante quando a gente começa uma fala, né, Cláudia, na perspectiva da discussão da educação especial e se lembra desses pequenos detalhes. Então, acho importante dizer também que esse vídeo vai ter interpretação de Libras e que a gente vai disponibilizar o material que está sendo apresentado aqui na rede, né, lá no canal do Diálogos, então as pessoas vão poder estar nos acompanhando. Bom, Ótimo, Daniela. Então vamos lá. Qual é a grande questão em torno desse parecer número 11? então, o que o parecer número 11 do CEP traz de novo em relação ao parecer número 5, que é de abril desse ano, é uma perspectiva de retorno às atividades presenciais. Então, como a pandemia já está, de certa forma, se colocando no país há quase 6 meses, e a gente está se organizando e pensando como lidar com ela, existem movimentos que indicam uma possibilidade de retorno à sala de aula. Então, o Conselho Nacional de Educação ele precisa pensar em alternativas, estratégias, em orientações para que isso possa acontecer. Esse parecer ele foi aprovado pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional no dia 7 de julho e foi, então, homologado somente agora, no dia 3 de agosto, com uma ressalva, parcialmente. Por quê? Porque ele é uma construção coletiva de instituições que representam a sociedade brasileira, especialistas, representantes do Ministério da Educação, da Andime, Amped, etc., mas ele traz um tópico muito polêmico, que é o item 8, né, que significam quais orientações vão ser colocadas para o atendimento ao público da educação especial. E ele parte do pressuposto de que todos têm direito a estar na escola. Então, se todos têm direito a estar na escola, todos devem retornar. Mas nos tópicos que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, a gente vai ver que autistas não devem voltar, pessoas com deficiência intelectual não devem voltar, pessoas com cegas ou surdo-cegas que precisam usar o tato ou que precisam de um guia que as acompanhe não devem voltar por questões de saúde. E o que está sendo colocado é: não há como garantir que não haja uma contaminação, que essas pessoas sejam contaminadas, né? Não é a melhor palavra, mas que elas peguem a Covid ou transmitam a Covid, porque elas têm uma série de questões específicas da sua deficiência. Mas algumas coisas que a gente não sabe e que eu acho que para a gente poder avançar nesse debate, a gente precisa trazer para a discussão algumas orientações que deveriam ser para todas, para depois a gente dizer o quanto o parecer ele é contraditório quando ele traz o item 8 da educação especial. Então, vamos lá. O que esse parecer nos coloca?
Ele nos coloca orientações, então, para a realização de aulas e atividades pedagógicas, presenciais e não presenciais no contexto da pandemia. E a gente precisa manter em foco que estamos vivendo um estado de emergência, né, no Brasil, desde março desse ano, e que isso não se alterou. Então, coisas foram previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas não foram previstas para um contexto de Covid. Então, há alguns indicativos que sinalizam o que deve ser feito, mas não há uma normativa, tampouco o Brasil assumiu um protocolo de retorno às aulas para as pessoas com deficiência, sendo que já existem documentos assinados por 23 países, inclusive a Argentina, que na América do Sul é o único país que assinou esse protocolo, com diretrizes e orientações específicas para o retorno de todos. E aí eles não fazem nenhuma distinção. É um documento bem interessante que depois a gente pode também colocar nas referências desse diálogo. Esse parecer, então, ele é um parecer colaborativo, como eu já disse, organizado por uma série de instituições. Eu acho importante a gente ter essa visão. Ele foi aberto para consulta pública, as pessoas puderam estar contribuindo. Então, não é só o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação que definiu isso, não. Fórum de entidades educacionais, a União dos Conselhos Municipais de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a sociedade civil e os especialistas sentaram para propor um texto. E esse texto, então, foi colocado para o Conselho Nacional de Educação, que deveria ou não referendá-lo, né? E ele foi, de verdade, referendado no dia 7 de julho, sem nenhuma alteração. Então, embora todas essas instituições que eu falei anteriormente tenham participado da elaboração, elas necessariamente não sabem o que estava no texto, quando foi para o Conselho Nacional de Educação. E aí o que acontece? Há um encaminhamento de 14 pontos de recomendação que devem ser adotados para que haja o retorno às escolas paulatinamente, conforme as organizações nacionais de saúde e as secretarias municipais e estaduais de saúde vão encaminhando regionalmente e municipalmente. Então, a gente vai olhar do nacional para o pequenininho. Talvez um município perto aqui de onde a gente está, Caxias do Sul, possa abrir mais rápido para um retorno a aulas presenciais do que o próprio município de Caxias, porque tem que olhar todas as especificidades da sua região. Então, a primeira coisa que se observa desses 14 itens é os protocolos sanitários. Então, sempre olhando do nacional para o local. Se nacionalmente ficar indicado que nós não podemos voltar, não adianta subverter a ordem. Mas se há um indicativo de que a gente pode olhar para o micro, a gente pode, então, estar retornando. Precisa ter uma coordenação e uma cooperação entre os diferentes níveis, né? Isso está sempre linkado, quer dizer, a gente tem uma legislação estadual e municipal sobre educação que não pode ferir uma legislação nacional, isso se mantém. A gente precisa estabelecer redes, então redes que talvez precisem articular a educação privada com a pública, por uma questão de tecnologias, espaços, laboratórios, a própria expertise dos professores, tanto na rede municipal quanto a pública, municipal e particular, ou estadual e particular, podem estar dialogando e pensando em estratégias. Então, precisa esse estabelecimento de rede, precisa uma coordenação daquele território que está se propondo a voltar. Há uma necessidade de estabelecer um calendário de retorno, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com a expectativa do governo estadual dizendo que no dia 31 de agosto pode retornar a educação infantil no estado inteiro, e aí cada município pode se orientar, mas aqui em Caxias nós já vivemos um encaminhamento de que, muito possivelmente, no dia 17, algumas escolas já estejam abrindo para a educação infantil. Então, a gente precisa estar bastante antenado para as especificidades da região onde a gente está inserido e até mesmo do número de casos de Covid, né? Então, estabelecer o calendário e planejar esse calendário de retorno são ações importantes e que estão previstas nessas recomendações do parecer. Para além disso, a gente precisa dar visibilidade para esses calendários, até para ver se a sociedade, se os pais, as famílias vão de verdade trazer os seus filhos, porque existe aquela discussão, né, de o que eu devo fazer pelo meu filho. É melhor ficar em casa, é melhor ir para a escola e correr o risco, né? Para que esse calendário possa acontecer. Mas para que isso se concretize, eu também preciso qualificar e formar os meus professores para essa nova modalidade, porque eles não vão sentar lado a lado, eles não vão poder ter contato físico, eles não vão trocar materiais, se alguém não trouxer merenda, não vai poder compartilhar com seu colega. Então, são coisas simples, mas que perpassam essas orientações e impactam diretamente nas escolas, independente do tamanho dela, né?
E aí o item 9, que é o 14º ponto, que está dentro desses 14 pontos, eu acho que é o que nos chama mais atenção, porque aqui está previsto o acolhimento com atenção especial a todos os alunos. Então, das 14 orientações, a única que vai fazer qualquer tipo de menção a todos ou a menos algum é essa orientação número 9. E vai dizer que para que a gente possa, então, acolher esses alunos, a gente precisa pensar as questões socioemocionais. E aí entra a questão do sofrimento que essas crianças estão enfrentando nas suas casas, os cuidadores, aqueles que vão ser chamados nesse parecer de mediadores educacionais, né? Porque, então, no primeiro parecer, a gente falava das famílias acompanhando as crianças. No parecer número 11, esse acompanhante que está em casa já é chamado de mediador educacional, né? Para dar essa configuração de apoio realmente de escola. Mas essas questões socioemocionais, elas estão impactando na evasão escolar, no abandono, na retirada de crianças de escola, que, embora a legislação diga que tem que estar, mas se eu vou colocar meu filho em risco, ele não está, e isso está impactando de uma forma muito importante. O item 10 diz que a gente precisa planejar atividades de recuperação, o 11 que a gente precisa flexibilizar, e é interessante que nós estávamos aqui na abertura desse diálogo, assim, antes de começar a gravar, né, Cláudia, conversando um pouquinho sobre essa necessidade de flexibilizar, aliviar um pouquinho a mão e entender que nós estamos num contexto completamente diferente. Não dá para pensar conteúdo, currículo, prova da mesma forma como a gente pensava o ensino presencial, né? Então, a gente precisa olhar para isso e entender que estamos num momento de transformação da educação e que isso vai ter impactos no ano que vem. Para isso, a gente precisa coordenar o calendário de 2020 e 2021, porque não adianta correr atrás da máquina. Os 200 dias letivos da educação básica não vão ser concluídos em 2020, essa é uma realidade. Para alunos da educação especial que estão com maior dificuldade ainda para ter acesso ao que está sendo ofertado, imagina quanto tempo isso vai ter de efeito, né? A gente não pode prever que isso até 2021, para os alunos da educação especial ou alunos que estejam incluídos nas escolas, eles vão dar conta de tudo isso, até porque eles estão tendo menos acesso ainda do que já tinham anteriormente, né? O 13º é uma flexibilização que vai adotar critérios, então esse parecer já diz sobre isso, como é que a gente pode avaliar, algumas sugestões de avaliação, coisas que estavam previstas lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você não precisa aplicar uma legislação única, né? Você precisa uma avaliação única. Você pode olhar para diferentes sujeitos e pensar em formas de avaliar também diferentes. E a flexibilização da frequência da presença escolar. E aí a gente chega, então, nas orientações para o atendimento ao público da educação especial, né, que prevê, então, e é isso o texto do parecer que foi homologado parcialmente. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui sobre o 8 foi discutido e foi colocado como polêmica nas redes sociais, nas mídias, sendo que muitas instituições fizeram repúdios, né, cartas de repúdio a esse parecer, justamente porque ele vem com uma perspectiva de que é para todos, mas quando ele olha para o público da educação especial, ele começa a ser restritivo, sendo que no seu próprio texto está escrito ali: o retorno à escola do público da educação especial deve seguir as mesmas orientações gerais. Então, tudo aquilo que eu falei das 14 orientações deveria ser seguido também por esse público, independente do estado, do distrito federal, do município no que ele se encontre, né? E que enquanto, e aí a gente começa a ver as contradições do texto, ao mesmo tempo que devem ser as mesmas orientações, a indicação de que eles somente devem retornar se houver uma espécie de diagnóstico, de parecer, de encaminhamento da equipe técnica da escola, ou quando os riscos da contaminação estiverem em curva descendente. Não, então, como é que eu digo? Eles devem voltar nas mesmas orientações. E não boto nenhuma restrição para quem não tem deficiência, né? Tem que vir com diagnóstico, tem que vir com um exame de Covid dizendo que não está, tem que tirar a temperatura dessas pessoas, e eles têm que vir quando o nível tiver, a curva de casos estiver descendente, mas as pessoas com deficiência precisam observar isso. Então, os movimentos de defesa, os coletivos da pessoa com deficiência se colocaram de forma bastante radical e super ancorada com a luta das pessoas com deficiência, desde a Convenção de Guatemala, da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da publicação da própria Lei Brasileira de Inclusão, em 2015,
que aqui abre-se uma grande diferença, uma ruptura. Parece que nós estamos falando de 2 tipos de aluno, mas isso não é só, né? Vamos ver algumas orientações para atendimento educacional especializado que o parecer traz. Ele diz que o atendimento especializado deve ser ofertado pelo sistema de ensino e que as atividades podem ser presenciais e não presenciais. Inclusive, insere na discussão o debate do atendimento especializado para pessoas com altas habilidades de superdotação, pensando no enriquecimento do currículo e nas atividades suplementares, né? Isso não estava previsto lá no parecer número 5. Também tem uma ideia de que os estudantes devem ser consultados sobre que tipo de possibilidade ele tem para acessar se o ensino não for presencial. Quer dizer, ele tem acesso às tecnologias, ele tem acesso à internet, ele tem acesso a outras tecnologias assistivas, por exemplo. Isso tudo tem que ser sondado, é caso a caso, né? Por isso continua valendo o que estava trazido, o que já estava sendo trazido, ou que foi trazido no parecer número 5, que é uma ideia de plano de ensino individual. Isso permanece. Então, enquanto não existe um encaminhamento de plano de ensino individualizado para pessoas sem deficiência, para os estudantes do atendimento educacional especializado, da educação especial, a gente vai continuar olhando para o micro, a especificidade dele, né? E essas ações, então, que são não presenciais nesse primeiro momento, mas que paulatinamente deveriam ser colocadas no presencial, elas vão implicar na presença daquele sujeito que eu disse para vocês, que é o mediador presencial. Então, a família não é mais família. Agora ele é mediador presencial do processo de educação daquele sujeito. Então, antes era uma conversa porque a gente não tinha como negociar isso quando a pandemia se apresentou. Agora a gente não negociou e ainda colocou sobre ele uma responsabilidade de mediação, e quem trabalha com a educação sabe que isso implica também no desenvolvimento da aprendizagem. E aí eu coloco em pais e mães que não estão preparados, que têm uma rotina em casa muito pesada, né, que tem que administrar todas as questões da casa, muitas vezes o trabalho remoto é no mesmo lugar onde a criança tem o atendimento de educação especial, ou estão fazendo as suas rotinas, e ele se torna, então, um mediador, né, ganha todo esse peso nas costas, né? Mas mantém-se a previsão de apoio, né, para a família e para os mediadores. E os professores, aí bota a carga de novo nos professores, e não só os especializados, mas os especializados devem ajudar aos outros professores a desenvolver ações que vão promover a acessibilidade. Então, você vai ter que, mais ou menos, formar pessoas para trabalhar com tecnologias assistivas da informação ou não, né, digitais ou não, mas para que elas pensem na questão da acessibilidade. Por isso, o nosso convite, né, para que você se descrevesse e para que eu também me descrevesse, pensando sempre em começar a provocar as pessoas a pensar que tudo bem, eu não tenho uma formação, mas eu posso desenvolver algumas estratégias. Se elas tiverem alguns erros, eu vou aos poucos aprendendo a lidar com elas, mas pensando na questão da acessibilidade. Me E que a parece. avaliação desse estudante... Oi, Cláudia. Perdão, Daniela, desculpa. Pode terminar, depois eu coloco uma questão. Perfeito. E a avaliação desse estudante, ela não vai ser feita também só pelo profissional do atendimento educacional especializado. Se há uma proposta de que uma equipe multidisciplinar, uma equipe técnica da escola possa olhar para ele, para pensar, então tá, vamos olhar a avaliação que a gente está cobrando, o que ele produziu, em que medida a gente vai considerar isso. Pois não, Cláudia? Eu estava pensando entre os vários aspectos que tu comentaste, né, que assim como será muito singular para cada criança, para cada estudante, né, criança ou adolescente, também vai ser singular para cada escola, porque as escolas que já trabalhavam de forma integrada entre AEE e professor de sala de aula, que já tinham um trabalho assim mais aprofundado de inclusão, de um plano individualizado, de recursos escolares, de recursos de tecnologia acessível, para essas escolas talvez haja um pouco mais de caminhos já abertos para conseguir fazer o retorno dessas crianças agora, ou então um bom apoio remoto para essas crianças enquanto as aulas não voltarem ainda, né? Então, acho que também cabe isso, né, as escolas poderem pensar assim que isso que elas desenvolverem nesse momento não é só para esse momento, né, também vai auxiliá-los ao longo de todo o processo escolar, né? E eu acho que fica a grande questão agora, né, para a própria sociedade pensar nessa distinção que está sendo feita, né?
que está esse questionamento de se todos os estudantes devem voltar ou não, quais seriam os estudantes que iriam retornar, porque me parece que é uma grande questão que fica em aberto. Eu acho que você traz dois aspectos bem importantes e eu queria só, então, para finalizar, para que saísse daquela expectativa do que eles colocam como proposta e o item mais polêmico do parecer, que é justamente o 8.1, que vai dizer que os estudantes da educação especial devem ser privados de interações presenciais até o final da pandemia. Eu não coloquei o texto todo no slide, mas só para a gente ter uma ideia, considerando questões que são altamente capacitistas, vinculadas a um modelo médico que diz, né, o que você tem, você não deve fazer, é um diagnóstico. Então, as discussões são da ordem de o surdo não pode ir para a escola porque ele não pode usar máscara, porque o surdo que faz sinais, ele utiliza o rosto também para fazer a complementação da Libras. Aqueles que precisam de acompanhante não podem ir para a escola porque estão em risco pelo contato físico. Aqueles que têm um comprometimento da área intelectual e que não conseguem entender ordens, normas e que não vão saber como ficar fisicamente distantes dos colegas. Algumas vezes a gente fala isso de pessoas com deficiência intelectual, outras vezes pessoas com síndrome de Down. As crianças, elas são bastante carinhosas, então essas precisariam de equipamentos de proteção individual mais agressivos, mais drásticos do que um aluno sem deficiência que, a princípio, se tivesse com a sua máscara no seu espaço, ele poderia frequentar, né? Os estudantes com autismo, segundo o parecer, e esse item 8.1, não poderiam ir para a aula porque eles têm dificuldades de seguir rotinas, porque não vão conseguir se adaptar à nova rotina da escola. Né? Então, coloca-se sobre essas crianças uma série de estereótipos de estigmas, né, que estão vinculados a esse capacitismo que a gente está tentando desconstruir há mais de 50 anos nesse país. Né? Então, se você tem uma disfunção de imunidade ou uma síndrome que tem outras comorbidades, então, se você tem deficiência intelectual mais asma, então você não deve ir. Se você tem deficiência física mais asma, eu estou usando exemplos simples. Os cegos não podem ir porque precisam das mãos para se localizar, para escrever, para fazer as questões. Se você tem uma deficiência física com lesão muscular medular ou outra comorbidade, também precisa de um equipamento, né? Então, é importante a gente olhar para isso e pensar que o parecer é inclusive, mas na hora que ele começa a fazer as distinções, ele não dá conta disso, né? Então, esse é o ponto mais importante e mais polêmico de tudo. Então, há todo o encaminhamento de como e depois diz, eles não devem e quem não deve é esse, como se fosse uma lista de mercado e que vai problematizar as questões do simples direito à educação, né? Então, eu tenho direito à educação, sendo eu pessoa com ou sem deficiência. Eu sou pessoa como humana, eu tenho direito à educação. E aí eu finalizo só colocando aqui uma questão de entidades que fizeram repúdio, né? Essa nota eu trago algumas, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público que defende as pessoas com deficiência, né? A própria Associação Nacional de Pesquisa em Educação, o Andime e uma série de outras instituições públicas e privadas que se colocaram contra essa contradição. Daniela, eu acho que a gente vai ter que encerrar até por causa do horário, mas eu gostaria de encerrar com um convite para que as escolas se apropriem desses textos, se apropriem desses pareceres, discutam entre os professores, discutam com as famílias, né, que se possa pensar, porque eu acho que diante de questões tão graves, tão sérias como as que a gente está vivendo agora, e de uma ameaça de retrocesso do isolamento social das pessoas com deficiência, para além do isolamento social que a própria pandemia já impõe a todos nós. Então, a carga sobre essas pessoas estaria sendo ainda maior do que a carga que todos nós já estamos enfrentando em torno da questão do isolamento social. Nós precisamos pensar sobre isso e não podemos nos omitir dessas reflexões, dessas discussões. Então, quero te agradecer muito, Daniela, por trazeres esse tópico para a nossa discussão. Eu sei que o tempo é curto, com certeza a gente teria muito mais detalhes para entrar, mas eu quero te agradecer e agradecer a todos que nos acompanharam até agora, né? Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, nos enviem seus comentários. Esse é um espaço de interlocução, de troca, de construção coletiva, não de respostas prontas, mas de um convite para reflexão. Daniela, muito obrigada. Obrigada, Cláudia, foi um prazer.
desculpe a questão do tempo, mas como é um tema polêmico que eu acho que merece, às vezes, a gente acaba se empolgando, né? Nós, como militantes e ativistas dos direitos das pessoas com deficiência, às vezes acabamos extrapolando a nossa. E também é um momento de fala, né? Que a gente sente falta desse contato com o outro também. Obrigada e que a gente possa estar dialogando com os comentários e contribuindo com as escolas que vão acompanhar esse diálogo.